Bom dia, nosso 17º dia do Clube da Constelação Online. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui a gente conversa um pouco, faz um trabalho de reflexão, de conexão, de meditação, de centramento, de reconhecer aonde estão os nossos comportamentos que nos geram relações destrutivas muitas vezes. Bom dia, Dilene. Bom dia, bem-vinda. Tô gostando de ver todo mundo acordando cedo. Quem vai chegando vai colocando o seu bom dia ali que eu vou enxergando mais. Bom dia, Val, bem-vinda. Lorraine também tá aí já. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Ana Paula, bem-vinda. Recebam todos aí meu abraço. Ana Paula, não me recordo. Ana Paula, tu já participou, né? Outros dias. Elaine, bom dia. Eu gosto de saber para dar uma noção, né? Do que a gente vem fazendo aqui. Quem chega pela primeira vez, bem-vinda. Quem tá dando sequência e assistindo todos os dias a live está continuando com o conteúdo. Quem quer saber um pouco mais, não viu antes, pode ir lá no canal do YouTube, que as lives estão salvas lá. Sempre que eu termino aqui, eu já tô colocando lá. Então, logo depois, entra no canal do YouTube. Joy, bem-vindo! Bom dia! Espero que esteja tudo bem com você. Carmen, bom dia! Todos aí que vem chegando. A gente, então, sempre inicia com... Ah, primeira vez ontem que tu participou, maravilha. A Mari que te indicou? Beijo pra Mari. A Mari, por sinal, ontem não apareceu. Ao menos eu não me recordo de ter visto a Mari ontem aqui. Por enquanto, hoje não apareceu ainda. Claro, como sempre, né, Joy? Maravilha. Denise, bem-vinda. Jaque, bem-vinda. Muito bom receber vocês aqui. E hoje a gente vai fazer mais uma meditação. E vai ser um pouquinho diferente. Na língua tupi, guarani, na língua dos indígenas, existe uma vogal que não é conhecida no nosso idioma, né? E essa vogal, existe uma meditação que a gente faz, que é em cada chakra, a gente pronuncia uma vogal. E o primeiro chakra, na língua tupi-guarani, é usado a vogal deles. E aí, então, eu vou ensinar essa vogal hoje para vocês e a gente vai fazer essa meditação das vogais, que é a ativação para fluir o fluxo energético em cada chakra nosso. Então, no primeiro chakra... Obrigada, Joy. O Joy disse que eu sou um anjo que veio para ajudar. O primeiro chakra... queria ter alguma coisa aqui para mostrar. Mas o primeiro chakra é o chakra básico. Ele é um ponto, que não é um ponto, é um fluxo energético que a gente tem, que fica na base. Se a gente for pensar entre a vagina e o ânus, aonde a gente faz aquela contração, quando a gente quer segurar xixi, quer segurar o cocô, né? O 2, a gente faz uma contração, que a gente diz ali na região do períneo. Esse é o ponto que ativa o primeiro chakra. Então, quando a gente for entoar essa vogal que eu falei, bom dia, Lu, a gente vai estar focando a nossa atenção, aonde a nossa atenção vai, essa região expande, né? Tudo que a gente foca, cresce. Então, você vai focar nesse primeiro chakra. Depois, existe o segundo chakra. No segundo chakra, a gente vai falar a letra U. O segundo chakra, a gente imagina
uns 4 dedos mais ou menos abaixo do umbigo, mais ou menos é aonde fica esse ponto. Então, quando a gente for falar você leva a sua atenção, a sua imagem interna, o teu foco para esse segundo ponto e você vai perceber que vibra essa região. Então, a intenção é que através do poder da palavra, a gente faça vibrar o nosso corpo todo, faça mover. Vida é movimento. Então, a gente é uma onda de informação aí, né, que nos trouxe até aqui e formatou esse corpo. A gente precisa que esse corpo esteja vibrando. Quanto mais elevada está a frequência do nosso corpo, mais bênçãos a gente recebe, mais bênçãos a gente vivencia. Então, faz parte das nossas escolhas fazer exercícios diários que permitam que a gente esteja vibrando nessa alegria, nesse movimento das bênçãos. Por isso, ressoar, mantrar as vogais ajuda um monte. É bem bacana essa meditação. Não sei se alguém aqui já fez ela, se alguém já fez comigo. Às vezes eu já ensinei em outras manhãs que eu conduzi essas lives ou em treinamentos que eu dou. Às vezes eu ensino essa meditação das vogais. Então, se você já fez, coloca aqui para mim. Depois do segundo chakra, a gente tem o terceiro. O terceiro, ele fica aqui assim, acho que dá pra ver, né? Ele fica um pouco acima do umbigo, um pouco abaixo do seio, né? Do diafragma. Então, aqui fica o nosso terceiro chakra. E um dia eu posso vir a falar mais sobre isso, para quem não entende o que são esses pontos energéticos. Esses pontos energéticos, eles estão correlacionados com os nossos hormônios. É bem interessante aonde estão os nossos as nossas casinhas de produção dos nossos hormônios, estão esses chakras. Então realmente faz parte do movimento da vida, porque os hormônios aí são os responsáveis, né, por todo o funcionamento do nosso corpo. Quando a gente chega, então, no terceiro chakra, a gente mantra O. Então, primeiro é a primeira vogal, que é um Ele é um som meio assim, que é a vogal dos tupi-guaranis. Então, a gente faz O. Então, eu vou ficar ressoando. Depois a gente faz I no quarto. Depois a gente faz E no quinto. A aqui é o sexto. O sétimo, a gente fica no silêncio. Então, a gente vai fazer U, O, I, E, A e silêncio. E aí, assim, a gente faz os 7 chakras. A gente considera o oitavo um estado total de vazio daí. A gente vai até o oitavo. No oitavo daí tá limpamente, né? Tá realmente no estado de vazio que eu sinto como se estivesse no mais profundo do oceano, assim, sem estar sentindo, sem estar pensando nada. Gratidão aí pelos corações. Os corações fazem com que o Instagram compartilhe para as pessoas que a gente tá aqui. E hoje eu comecei rapidinho, hoje eu não conversei muito, já fui direto para fazer a meditação. Quero saber se vocês compreenderam a meditação. Então, pra gente fazer, eu quero o sim de vocês ali nos comentários ou perguntas de dúvidas, que daí eu explico novamente. Então, quando a gente mantra, é
flui, a gente fica até terminar esse ar, né? Vai fazer o e vai infinito. Então a gente puxa o ar e solta a voz, né? Preenche teu corpo e depois solta o som. E o som, quem já fez aula de canto sabe, né? Que o som vem de baixo. A gente tem que entoar que o som esteja vindo daquele ponto. E aí faz ressoar aqui esse I, esse E, esse A. Maravilha! A Vera botou que entendeu, a Dirlene disse que sim, a Carmen sim, a Elaine sim, a Val sim. Então eu vou considerar que todo mundo está compreendendo. Quase um exercício fonoaudiólogo, lógico, né? Se a gente compreender o poder que a palavra tem, que esse vibrar tem para criar uma nova realidade, aí a vida começa a ficar bem mais mágica ainda, né? Entender que nós somos sim feiticeiros, que nós temos grandes poderes no nosso corpo, principalmente a palavra, perceber que esse som vai, flui, tem uma frequência, vai limpando, vai desbloqueando o que tá aí, bloqueando, porque a energia ela para, né, quando a gente tá com coisas trancadas no nosso corpo. Então, se eu faço essas entoações e principalmente se eu levo esse ser, essa minha atenção, esse meu estado de presença e foco nesse ponto, aí mesmo que isso expande. Então, bom dia, Cláudia, bom dia, Luiz, seja bem-vinda. Então, para a gente começar a fazer esse mantra, primeiro é centramento. Sempre que a gente vai fazer algo, eu sempre convido você a estar presente totalmente aqui nesse corpício, a estar presente no espaço onde você está. Para isso, eu gosto de deixar as mãos assim, juntinhas em cima da coxa, perceber que a coluna está bem alinhada, que o pescoço segue o prolongamento da coluna. Fechar os olhos e fazer um escaneamento interno, então fecha teus olhos e te percebe desde a sola dos teus pés, se tá bem tocando o chão. Vai escaneando as tuas pernas, o teu tronco, a tua cabeça, teus braços. E percebendo cada partezinha do teu corpo. E agora leva a atenção para a respiração. E de uma respiração curta, muitas vezes, que ela está no piloto automático, você vai escolher agora ampliar de forma suave e bem profunda. Então você inspira, preenche bem teu corpo. Deixa um rosto relaxado, feliz, coloca um sorriso no rosto enquanto você respira. Exala e relaxa teu corpo. Enquanto exala, enquanto você se esvazia, teu corpo vai sendo relaxado. A respiração é nasal. Você solta o ar pelas narinas e você puxa o ar pelas narinas. Enquanto você respira agora, faz um checklist aí de observar teus 7 chakras. Primeiro, lá na base, leva a tua atenção lá. O segundo, um pouco abaixo do umbigo. O terceiro é acima do umbigo. O quarto é na região central do nosso peito. Ele pega, a gente pode
botar também o toque por trás nas costas, né? E se a gente leva a mão nas costas, para as mulheres fica bem em cima da alcinha do sutiã, da onde o sutiã engata ali. É bem interessante. O quinto é o chakra da garganta. Então foca nesse ponto. O sexto é o que a gente chama de entreceio, que é entre as sobrancelhas. Esse terceiro olho. E o sétimo é o topo da nossa cabeça. O oitavo fica acima. Que todos os teus fractais, que todas as tuas partes estejam contigo nesse momento. Que você esteja com a graça, com o amor, com a paz. Escolhendo vibrar a graça, o amor e a paz. Em cada palavra que você falar hoje, você vai estar escolhendo criar na sua vida e na vida das pessoas que estão em torno de você a graça, o amor e a paz. Você tem um grande poder, o poder da palavra. Use a palavra que sai da tua boca com sabedoria. Use essa palavra para criar graça, amor e paz. Esteja presente e consciente, com clareza total, em cada palavra que sair da tua boca no dia de hoje. Faça esse exercício. Se a palavra que você for falar não cria graça, amor e paz, respira e não fala. Vamos ser maior do que esse inconsciente. Vamos purificar e levar luz para aquilo que faz que você emane palavras desgraçadas, por não ter visto dores que carrega e que fazem muitas vezes você berrar e sair destruindo tudo. Vamos ampliar a nossa clareza e a nossa consciência e a nossa responsabilidade em nos curar. Quando a gente sentir uma dor e for falar uma palavra amarga, desgraçada, que gera guerra, a gente vai respirar. E você pode fazer um exercício que os indianos fazem o tempo inteiro, mas não precisa ser na frente de todo mundo, porque a gente tem meio que aversão, né, moral a isso, que é cuspir. Então você pode ir a um banheiro, a uma pia e cuspir. Quando aquela palavra amarga vier, ela amarga mesmo a boca, né? A saliva que apresenta neuroquímica que não é favorável à saúde do teu corpo quando você tá aí gritando e falando palavras destrutivas. Então vai no banheiro, cospe um monte, puxa descarga, lava a pia e joga tudo isso fora. Mas não diga para os outros. Tenha esse poder da escolha bem consciente. Então que essas sabedorias tenham chegado até você, tenham incorporado em você, para que você se recorde de mim no dia de hoje, dessas palavras que eu falei, e tome consciência de abrir a boca para falar palavras que criem graça, amor e paz. Que vocês sejam guerreiros da luz comprometidos, conscientes,
E agora, para essas palavras ficarem ainda mais bonitas, a gente vai fazer no primeiro chakra o som do Tupi-Guarani, que é ah, 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 ah.
Perceba como você está se sentindo. Contem para mim como foi para vocês ali nos comentários. Hoje a Dani Monteiro não tá aí, a Dani é uma fonoaudióloga maravilhosa. Se ela tivesse aqui, ela poderia falar mais desse poder de a gente mantrar aí as vogais. Perceba como tá teu centramento e teu corpo nesse momento. Como é vibrar nas palavras, nas vogais. Escolher as palavras que a gente vai falar. E como é acessar esse silêncio. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. A Val tá dizendo que tá com calor pelo corpo inteiro e vibração. Minha mão tá super quente. Super quente. Emanando muita energia, muita graça, muito amor, muita paz na vida de vocês. Tá super, super quente também. Então vamos fazer juntos. Coloquem as mãos assim. Considerem que esse fluxo, essa frequência, esse amor, essa graça, essa paz esteja reverberando do corpo de vocês e através das mãos. Vocês abençoam a casa de vocês, os filhos, as filhas, o companheiro, os pais, os avós, a tua cidade, o teu país, o nosso planeta. Que todas as pessoas nesse momento do agora estejam vibrando na graça, no amor e na paz. E recebam essas bênçãos que você está sendo instrumento para transmitir com consciência, com clareza, com leveza, com o poder da escolha. Perceba o que acontece com as suas mãos quando você leva essa intenção de abençoar. Perceba a mágica que acontece na palma das tuas mãos. Perceba como você é esse instrumento, como pulsa essa energia das tuas mãos, como elas saem e vibram daí para o todo. Juntem as mãos em frente ao peito, reverenciem esse poder sagrado que te habita, esse ser instrumento que você é a serviço de um bem maior. Seja responsável por todo esse saber. Utilize ele para criar a graça, o amor e a paz para todos os seres em todos os mundos. Que você saiba a importância de ser e de reverenciar a isso que é maior que nós todos. A Adilene disse que sentiu vibração e paz. A Rê falou muito calor e o corpo meio que vibrando. É isso. Ele pulsa, né? Então, façam mais vezes. A gente poderia repetir mais vezes essa meditação, né? Quando eu acesso esse grande silêncio, eu volto lá para esse som, essa vogal dos tupi-guaranis, esse e fico mantrando.
A Cláudia disse que sentiu a paz, maravilha, e que essa paz esteja contigo o dia inteiro. É tua escolha, não faz parte do meio escolher, é você que escolhe ser esse instrumento da paz. Igual diz a minha oração predileta de São Francisco, que eu seja esse instrumento da paz o dia todo, com escolha consciente interna de transmitir isso. Mesmo na hora da tribulação, da agitação, que eu tô no meio do furacão, que eu sempre escolha manifestar tudo isso. A Val tá dizendo, nossa Morgana, como pode vibrar tanto as mãos? A energia corre de maneira absurda. Minhas mãos e braços tremem. Como pode melhorar o universo? Quanta inteligência nós temos nesse corpo, né? Como é significativo o poder da escolha, o poder da intenção, o poder da palavra. E aí usar com sabedoria esse corpo para emanar tudo isso para o universo, né? Para estar em harmonia com o universo. As mulheres por si só carregam, né? Essa live que eu fiz foi muito significativa, né? Esse tomar a força de ser mulher e compreender os dons sagrados que nós temos, que é de gerar abundância para essa vida, né? Ser canal de gerar mais abundância, igual a terra, que de uma semente faz várias. Que a gente se aposse, como disse a Quintara, dessas nossas habilidades para transmitir e servir a um bem maior, né? Esse é um grande convite, e que a gente permita que os homens ocupem o seu espaço e que a gente seja grata e abençoe eles para que eles possam exercer suas funções. A gente precisa do homem e da mulher para a vida continuar. A gente precisa dessa relação bem harmônica. Eu venho fazendo várias postagens em relação a essa união, que ela seja muito consciente, né? Que ela compreenda o valor de cada um, tanto na amizade, como irmãos, como casais, como profissionais no dia a dia trabalhando, que a gente se respeite como homem e como mulher, que a gente compreenda isso e que a gente respeite dentro de nós esse feminino e esse masculino que nos habita, né? Quando a gente vai tomando conhecimento disso e colocando em prática, é aonde magicamente a nossa vida se transforma. Alguém aqui já deve ter escutado eu falando que quando eu comecei lá em 2009, 2010 estudar tudo isso, eu comecei a dizer que era spa, vida mágica, porque quando eu alinhava sentimento, pensamento e atitude, a minha vida parecia magia pura, né? Feiticeira total da Morgana. É incrível isso. Então você tem esse poder em você de alinhar teu sentimento, teu pensamento e tuas atitudes. Isso é isso é despertar de consciência, isso é clareza, isso é ultrapassar os desafios, né? E não ficar amarrada neles, fazendo a ladainha da vitimização a vida inteira e sendo movida por esse inconsciente para essas coisas que estão no escuro, que fazem parte das experiências que você teve talvez na infância, as experiências que carregam o teu sistema familiar, o ambiente onde você mora, né? Ontem eu atendi a um cliente e ele me disse: Morgana, olha só, você vive falando sobre as questões da energia da casa, porque eu já visitei a casa dele antes de visitar a casa dele, né, num atendimento eu disse que ele precisava sair da casa que ele morava, por entrar em ressonância e sentir que lá existia algo que não é favorável para a relação que ele tem, e que o ideal era ele vender essa casa.
eu disse, nem sempre precisa vender a casa. Muitas vezes uma limpeza na casa já é favorável, né? A gente consegue trabalhar a limpeza e a harmonização desse ambiente. Existe sabedorias aí chinesas que são maravilhosas para a harmonização da casa. Mas tem vezes que o melhor é dar tchau para essa casa e deixar ela a serviço de outra família e escolher construir a sua com a sua nova companheira, porque tem muita a construção de algo em comum, né? Às vezes um casal, quando não vai mais ter filhos, é bem interessante eles construir algo juntos e uma casa nova juntos que venha da ideia dos dois. Equilibra muito essa relação também, tem várias coisas relacionadas. E ele ficava assim, meio, eu tenho que vender, né? E aí aconteceu umas coisas e ele disse, agora eu vou vender. E aí quando ele disse, agora eu vou vender, ele recebeu de um grande amigo dele, empresário, um vídeo explicando que tudo que é falado, todas as histórias que acontecem dentro do ambiente, ficam impregnadas naquele ambiente. A Cláudia está dizendo aqui, Morgana do Céu, estou com um cliente que também deve vender a casa. Às vezes é necessário, né? Que linda! Agora eu vi quem chegou ali, minha amiga linda que viajou comigo pro Peru. Bem-vinda, dentista! Aí a gente conversava, né? Porque tudo, eu falei para ele, tudo tem vida. Ali existe uma consciência, né? Essa xícara aqui, ela tem uma consciência. Ela foi feita com uma intenção. Quem foi para o retiro do ano passado, acho que foi do retiro de Páscoa do Portal Ilumina no ano passado. Esse aqui é o símbolo do Portal Ilumina, que é esse portal da luz, né? Quem foi pro portal, a Thaís tá aí, a Thaís confirma para mim, foi no retiro, acho que do ano passado, de Páscoa, a gente deu essa caneca para quem foi pro retiro. Ela tem uma intenção aqui do que ela está a serviço, ela tem uma consciência. Então, quando eu tô com ela, eu tô vibrando nessa energia, né? Essa caneta tem uma consciência. Esse fonezinho aqui tem uma consciência. E o mágico de tudo isso foi 2019, foi ano passado, sim. Além dessas coisas que parecem matéria, terem uma consciência, tudo isso está a serviço. Eu estou a serviço, isso aqui está a serviço. Quando as coisas não estão a serviço, que elas ficam inúteis, que elas perdem a função, que ninguém mais utiliza aquilo, ela envelhece, ela morre. E esse empresário que era muito cético, racional, é um grande empresário que eu atendo, que ontem a gente falava sobre essa questão da casa, ele disse, olha, Morgana, eu sempre observei e sempre quis entender por que um galpão, uma grande empresa, né, uma estrutura de uma grande empresa, esses grandes galpões, estão lá há 10 anos, 20 anos com a empresa funcionando lá, nunca caiu uma telha, nunca estragou nada, estão lá bonitos. E aí a empresa fecha, aquele galpão fica parado por 1 ano, 2 anos, e daqui a um pouco parece que ele tem 50 anos, ele envelhece, começa a cair as telhas, dá curto-circuito nas fiações, queima, estraga, vai ficando com aspecto de velho, de sujo. E aí eu trouxe isso, né? Tudo está a serviço. Quando a gente perde essa função que a gente não reconhece, qual é o meu servir? O meu ser envelhece. Eu perco a conexão com a força vital. Eu perco a utilidade para a vida, então eu não fluo, eu não tenho movimento. Então, não é favorável uma casa fechada, um ambiente fechado. Ela precisa de circulação, né? De movimento, de vida fluindo ali, para ela saber que ela tem a função que ela veio ter, né? Esse lar, essa casa.
E tudo isso pode ser intencionado, sim, dentro do seu lar. O que é que você quer, o que você deseja dessas paredes quando você está construindo essa casa. O que você quer que essa consciência te oferte, né? Eu estou numa cadeira aqui que é antiga, né? Eu moro numa casa que é alugada aqui em Curitiba e tem muitos móveis e eu conversei com todos eles porque eles serviram muitas outras pessoas antes de mim. Eu passei produtos que limpam essa energia e eu conversei, eu coloquei músicas para mantrar dentro dessa casa. Por quê? Porque quando eu entrei aqui, no primeiro mês que eu entrei dentro dessa casa, eu fiquei sem voz. Eu tive uma crise alérgica, respiratória, nem sei dizer o que foi aquilo. Foi em 2018, em junho ou julho de 2018. Foi muito forte. Eu mal respirava, trancou tudo. A minha voz saía, que era uma coisa desafinada total, muito estranha. E mesmo assim, eu tinha entrado, tinha conversado, porque sempre que eu entro num ambiente eu converso, e eu disse, opa, tem mais coisa aqui para ser feita dentro dessa casa. E eu fui trabalhando. 2019, quando completou um ano que eu estava aqui, mas deu muito fraquinho esse processo. E aí eu conversei mais, vou continuar aqui dentro mais tempo, a gente tá fazendo uma troca, né? Eu sirvo, você serve, né? E sou grata a todos que construíram essa casa, a quem viveu nessas terras aqui, né? A gente tá nessa passagem. E esse ano eu não tive nada, ainda bem, né? Porque em momento de Covid a gente não pode espirrar. E eu não tive absolutamente nada esse ano, eu fiquei muito feliz. Mês de junho e julho passou que eu nem percebi. Eu tive consciência que eu estava completando o segundo ano aqui e eu não tive nada e eu fiquei mega feliz por isso, né? Mas eu não percebi nessa questão, não alterou minha voz, não tive coriza, nada disso, né? Então eu percebi que realmente agora a minha presença e a da casa se integraram e a gente está conversando cada vez mais em paz aqui. Então tudo isso a gente consegue sim com o poder da palavra, porque a gente intenciona, conversa, igual se eu estivesse conversando com uma pessoa, né? Eu converso com essa casa aqui que eu vim morar. Então, por isso que eu disse que às vezes a gente consegue fazer essa limpeza nesse ambiente. Às vezes é um outro passo que a família precisa dar, como esse que eu indiquei para esse casal, que eles precisam construir esse ambiente deles, né? A Rê botou Morgana. Ah, que linda, Rê do Feng Shui! A casa tem alma, ela reflete a energia dos moradores, quer seja os antigos ou aqueles que estão morando. Essa casa ainda precisa de algumas coisas, né? A gente está aí conversando com o proprietário que não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos. Eu adoro Feng Shui. E eu só não sei se eu pronuncio certo, né? Porque eu digo que eu adoro, eu sempre li, estudei, mas eu nunca fiz um curso e isso eu estudo Feng Shui desde lá dos meus 16, 17 anos, porque eu sempre achei muito legal tudo isso de harmonizar, né? Ontem eu falava para ele também uma coisa que uma vez eu escutei uma palestra de um diretor de um hospital na Espanha. Eu escutei essa palestra através da escola da Hellinger, das constelações. E ele falava que numa UTI, se aqui tiver médico, a Thaís é médica, mas a Thaís é médica de fotografia de interiores, né, Thaís linda? Mas se tiver médicos que trabalham em hospitais, podem perceber isso, ou enfermeiras, né? Ele diz que quem fica no canto, né? Então vamos pensar uma sala quadrada, onde fica as pessoas internadas na UTI. Ele diz que quem fica no canto das salas morre primeiro, porque a energia dos cantos é muito densa, né? E aí se a gente for pensar no Feng Shui, a gente pode estar utilizando coisas nos cantos para mobilizar essa energia, né? A gente pode usar água, né, Rê? Me ajuda aqui. A gente pode usar pedra, né? Eu botei pedras, várias pedras de ametista e de cristal em todos os cantos dessa casa, em todos os cantos. E isso foi harmonizando muito a energia dessa casa.
Ah, Rê, obrigada. Todas as formas de pronúncia estão corretas, que bom. É, a Cláudia botou aqui, não só a casa, o terreno também tem que conversar e agradecer. Sim, eu fiz isso aqui também, eu falei, né? Que eu conversei com o terreno, né? Que a gente tá aqui de passagem. Hum, por exemplo, eu fui atrás da história do bairro onde eu moro. Curitiba eram tudo grandes fazendas, né? E aí essas grandes fazendas eram loteadas e construído esses bairros. Esse bairro onde eu moro em Curitiba, que eu amo de paixão ele foi muito bem projetado. E, e aí a gente conversa com o dono, quem chegou aqui primeiro, os índios. Ah, quem chegou aqui primeiro foram os indígenas, os povos nativos, né? A gente se alinha com eles e com tudo que passou por aqui, né? A gente agradece tudo que aconteceu para que eu pudesse chegar hoje aqui. O João Regis botou LA, só eu não sei o que que é o LA ali. Troca de conversas entre os locais onde estamos é assim, limpar, harmonizar nossa vida íntima. Sempre quando eu chego num espaço, por exemplo, para fazer uma palestra, né? Eu me alinho primeiro, né, com a consciência daquele espaço. Eu digo para a consciência daquele espaço o que eu vou fazer. E aí a gente vai fazendo. É, essa conexão, esse respeito, né? E se eu tenho essa consciência de fazer com o ambiente, imagina quando eu chego para falar com um cliente, com um amigo, com uma pessoa nova que chega comigo, né? Ah, essa chegar alguém para eu abençoar uma vez, foi 2013, foi o ano que eu fui iniciada no Diksha, que é também uma forma de abençoar, que vem de uma escola da Índia, que é a escola, hoje mudou o nome, é a Academy, mas é a escola da consciência. E a gente fez uma iniciação nisso num lugar maravilhoso que é lá em Rancho Queimado, em Santa Catarina, num sítio, numas terras que é de uma amiga minha, que é para esses trabalhos de ampliação de consciência da Joyce. E quando a gente foi fazer a aplicação, quando eu cheguei para fazer a aplicação numa pessoa, ele tem toda uma estrutura de proteção e eu tive que conversar com essa estrutura, que são seres, porque ele conversa com esses seres que protegem ele trabalha muito com a visão do xamanismo, né? E eu, quando fui aplicar, eu senti. E eu tive que conversar e eu falei para ele, uau, eu tive que conversar com as pessoas, realmente elas te protegem. Então, o que é que te protege? Você tem noção? Minha mãe, meu pai, seres que eu confio, Arcanjo Miguel, São Francisco. O que aquele nome significa para você, o que aquela história significa para você. Isso move, sim, e mobiliza a tua vida, né? E nossa, agora eu tô olhando aqui que já é 10 para 7 e a Morgana não leu o livro hoje. Ai, ai, ai. Ficamos nessa boa conversa aqui e eu esqueci de ler o livro. A Thaís está dizendo aqui, depois podia fazer uma live sobre isso, muito interessante. Minha clínica funciona numa casa alugada que tem uma história meio trágica. Como não receber essa energia? Ok. A Thaís pediu, a gente vai mover. E aí, quem sabe, Rê, já que tu é do Feng Shui, a gente pode fazer uma live juntas. A Cláudia também tem muita sabedoria dentro disso por causa da radiestesia. Me disseram agora, eu não testei, mas me disseram que as lives no Instagram dá para fazer com 4 pessoas. A gente pode conversar e testar para ver como é que funciona isso. Eu vou dar uma pesquisada e a gente podia falar, se unir nós três. Às vezes vocês conhecem mais alguém que tem expertise nessa área. Ah, eu conheço uma pessoa maravilhosa que
que participou do retiro online desse ano de Páscoa, que ela trouxe bastante conteúdo sobre isso. A gente podia juntar as 4, quem sabe, e falar mais sobre esse assunto. Ia ficar bem bacana. Vou dar uma olhada nisso, como é que funciona, e converso com a Cláudia e com a Rê, pra gente mover algo assim. Eu gosto das coisas em número par, por isso que eu pensei em mais uma. Vamos ver isso, então. Para não sair do... A Fabi, se o Joey tá aqui também, o Joey conhece a Fabi. A Rê falou, a radiestesia anda junto com o Feng Shui, né? Eu adoro um pêndulo. O João Regis mora em Bombinhas, tá, gente? Ele botou ali, ó, eu tenho a felicidade de residir numa propriedade harmoniosa, eu construo, eu moro no paraíso, né? Quem conhece Bombinhas sabe que ele mora no paraíso. É isso aí. Parabéns, João, por você morar no paraíso. Isso é maravilhoso. Tinha desconectado, voltou? Ó, a live vai ficar salva, vocês sabem disso, lá no canal do YouTube. Então dá para assistir depois que termina aqui eu vou lá e gravo. E você pode compartilhar às vezes com alguém que você gosta, para essa pessoa receber isso também. Então assim, pra gente não sair do roteiro, que é sempre um pouquinho de leitura por dia, do livro do Bert, vou ler um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? Antes que dê aí às 7 horas. Dando continuidade ao que a gente conversou ontem sobre as lealdades do vínculo. O subtítulo é Lealdade e Doença. O amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como por exemplo na anorexia, pois o anoréxico, em sua alma infantil, diz a um dos pais: antes desapareça eu do que você. Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para nossa alma infantil, ela é um atestado de inocência, e por meio dela, esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencer. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. São várias as doenças que são por lealdade, né? Então esse antes desapareça eu do que você, muitas vezes a criança que é muito aberta e tem essa percepção, percebe que os pais querem morrer, um dos dois, e ela prefere ela morrer no lugar dos pais. Isso são lealdades cegas, né? É esse amor inconsciente que a gente fala e que aqui traz como alma infantil e não é tão simples de tomar essa consciência. Através da constelação a gente acessa isso, né? Muitas, às vezes aqui trouxe a anorexia dessa forma, às vezes na anorexia a gente vê que tem uma questão muito forte com o pai, né? Quando vomita, tá vomitando, as questões com o pai. Quando come demais, muitas vezes está correlacionado com questões maternas, né? A questão, às vezes está comendo por irmãos abortados, às vezes está comendo pelas questões da mãe, emocional da mãe. Então, cada caso é um caso e precisa ser visto na sua intimidade, né? Na sua individualidade. Nada é para todos. Então, aqui fala de doenças da lealdade, muitas questões nossas são por essa lealdade inconsciente, né? Ontem eu fiz uma postagem sobre casamento. Muitas pessoas vão para o seu casamento e repetem de forma inconsciente
E essa forma inconsciente é por essa lealdade ao vínculo, de pertencer à sua família de origem. Então repetem o padrão de casamento do pai e da mãe, do vô e da avó, de alguém que estava dentro do seu sistema de origem. Quando a gente toma consciência disso e diz, ok, eu pertenço a essa família, eu pertenço à família planetária, eu estou bem, a gente precisa afirmar muito isso, se abrir, respeitar, dizer sim ao que é diferente, para a gente ir ampliando essa consciência e ir afrouxando, aliviando a tensão do vínculo com a família de origem, né? E se permitindo abrir essa família. Isso facilita com que a gente siga mais o sucesso e menos as lealdades que levam ao fracasso. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. O subtítulo é O Limite. A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros o direito de pertencer que reivindicamos para nós, pelo simples fato de serem diferentes. Então nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros, pois exatamente o que tememos para nós, a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como a ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros, em nome da consciência, só porque são diferentes. Deixa eu tomar um pouquinho. Lembra sobre o significado das palavras? Precisa tomar muito cuidado. Eu sempre falo na constelação, quando eu dou as palestras, porque o Bert usou essa palavra de consciência, a consciência da família, a consciência do sistema, né? Mas a gente precisa entender que quando eu vou lá para aquele estado de silêncio, de vazio, eu acesso uma consciência maior que a gente chama de consciência espiritual, que engloba tudo e todos. Mas a consciência do sistema, ela é limitada, ela é fechada. Então, se alguém ali dentro faz algo que não pertence às intenções, à forma de trabalhar, à forma de ser, as coisas que contém ali dentro desse sistema, essa pessoa é excluída. Então, se eu pertenço a esse sistema, eu defendo ele e excluo quem tá aqui e faz diferente. Então, a gente toca o dedo na cara da pessoa e diz que a pessoa não deve pertencer ao meu grupinho, né? Porque o meu grupinho pensa desse jeito. Se ela pensa diferente, ela que saia daqui. Isso, desde a infância é feito movimentos assim, né? Mas são feitos nas religiões, nas empresas, na família, né? Então, toda família sempre tem aquele ovelha negra que ninguém quer perto, que quer excluir, aquele ser que faz as coisas diferentes. E aí a gente diz que aquele ser que faz as coisas diferentes, na real, ele está captando informações de outros grupinhos e está querendo trazer para que essa família amplie um pouquinho mais a sua consciência, né? Faça coisas diferentes, continue evoluindo. Porque se mantém só naquele movimento que tinha, naquela consciência fechada, isso com o tempo morre, né? Se a gente for pensar, é bacana ter eu sempre falo, principalmente, né, os nordestinos têm, os gaúchos também têm a tradição, né? A tradição faz muito parte disso aqui, mas se eu sou muito rígida nessa tradição e não aceito um outro movimento, daí eu excluo essas pessoas que fazem diferente, né? Fico pensando um gaúcho tradicionalista dançando funk, né? E ele vai odiar e falar muito mal do funk, porque a música tradicionalista gaúcha é de um jeito, então na concepção dele aquilo não entra. Como assim que as pessoas dançam no chão, quase peladas, tem aqueles vestidos lindos das prendas, né? É mais ou menos isso que acontece. As pessoas tocam pedra para defender o seu sistema, e isso o Beto chamou de consciência do sistema, né? Consciência familiar. E aí é tudo aquilo que eu não quero, que é ser eu excluída, e aí eu tenho lealdade até adoeço. Se a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, eu também tenho, porque assim eu pertenço a esse sistema.
Se a avó foi infeliz no casamento, se a mãe foi infeliz no casamento, eu também sou infeliz no casamento, né? São essas lealdades cegas para pertencer a esse sistema, a essa consciência da família. Eu ia falar uma coisa e fugiu. Eu tava falando que eu faço essas coisas porque não quero ser excluída desse grupo, mas se alguém faz alguma coisa diferente, eu vou lá e excluo, né? É muito interessante que a gente não quer isso pra gente, mas a gente faz para os outros, né? Por isso que eu sempre digo, volta pra você e percebe em você quando você quer fazer alguma coisa destrutiva em relação a alguém, ferir alguém, o que isso tá reverberando pra você. Deixa eu ver aqui, acho que eu não terminei. Não. E assim como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então, nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas o abolimos para o mal, em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal. Frequentemente, cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. E cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência. E cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. Isso aqui, essa parte final aqui é bem importante, então eu vou ler de novo. Cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. Cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência. Vamos pensar na Guerra das Cruzadas, né? Entre as religiões. Foram para a luta e mataram outras pessoas, por quê? Porque queriam preservar a instituição da igreja. Como faziam e pensavam diferente de mim, eu preciso preservar e eu faço uma ação má, que é matar as pessoas, em nome da minha instituição. E aí eu fico com uma boa consciência, porque eu estou fazendo, não fica pesado, eu estou na inocência. Eu estou fazendo algo que é para preservar o meu vínculo e a minha sobrevivência nesse grupo. Mesmo que eu esteja fazendo uma coisa que é má. Mesmo que eu esteja fazendo uma coisa que é destrutiva. E aí eu posso estar fazendo algo de bom com uma má consciência, com culpa, com peso nessa consciência. Quando é que tem esse peso, essa má consciência? Esse sentimento de culpa, quando eu estou fazendo algo que é diferente da instituição que eu pertenço, porque eu estou correndo um risco gigantesco de ser expulso, mas algo em mim faz com que eu não mate ninguém para preservar essa instituição. Então eu tenho uma boa ação, mas eu sinto esse peso. E isso acontece sempre. A gente fala, por exemplo, vamos pensar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde há muitas gerações já o crime existe lá, né? Talvez já bisavô, vô, pai. Daí se a criança, esse bisneto hoje vai para a escola, recebe toda uma educação, falando que tudo aquilo é do mal, né? Que ele não deve ter esse comportamento, talvez, e aí talvez teve avós já assassinados por policiais, toda aquela drama, aqueles traumas que acontecem no mundo do crime. Essa criança pode ser educada com esses valores e dizer, eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente, eu vou ser bom, eu vou ser um policial e vou defender tudo isso. Essa criança, esse adulto vai carregar uma sensação de culpa por estar fazendo diferente do seu sistema.
e ele vai precisar de muita consciência maior e espiritual para dar conta disso, porque senão ele entra num processo de autossabotagem. É isso que a gente faz quando a gente carrega a culpa, para a gente mostrar que a gente pertence aqui. E a gente vê isso muito com pessoas que ganham muito dinheiro e a família era muito pobrezinha, sem dinheiro, né? Como ele se diferencia muito, ele fica com uma culpa muito grande e aí às vezes ele pode ficar na gangorra de quebrar e crescer, e quebrar e crescer, ou ele fica naquele sentimento de ficar dando para as famílias, né? O dinheiro tem uma questão bem importante nesses movimentos. Mas já deu 7:06, a gente continua amanhã. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de você estar aqui comigo desde as 6 horas da manhã. Cada dia cresce um pouquinho mais o grupo, eu fico bem feliz. A gente está com homens e mulheres aqui querendo aprender, querendo ampliar ainda mais suas sabedorias para se relacionar, entendendo esse universo que é meio invisível e que atua na gente, né? Essas consciências do sistema, e isso é valioso para que a gente melhore a nossa postura diante da vida, diante das outras pessoas, e se comprometa cada vez mais, talvez, com essa má consciência que gera essas boas ações para um bem maior. E eu vou falar mais dessas consciências, pode ter certeza. Então, assim, continue aqui, continue compartilhando, faça a foto lá no Stories, que isso é bastante contribuição. Muitas pessoas falam para mim: ah, Morgana, eu vi a postagem no Instagram de tal pessoa e eu vim aqui te seguir e tô gostando do que eu tô ouvindo aqui, das tuas postagens, sou grata. Então você fica de canal também, né, de instrumento quando você faz essa publicação, e eu agradeço muito por você fazer isso. A Ana tá dizendo obrigada pelo ensinamento de hoje. Olha, a Luana conhece, chamou de Paulinha, então é a Paulinha, já vou gravar que é a Paulinha. Sejam todas muito bem-vindas sempre aqui, e também compartilhe, como a Val disse, né? Ela vai lá, pega o link no YouTube gravado e envia para pessoas que não têm o Instagram, por exemplo, né? Vocês compartilham lá no Facebook também. Beijo! Espero que vocês tenham acordado a família igual eu acordei hoje aqui com os nossos mantras das vogais, né? Porque o marido só deu um grito lá no quarto quando eu comecei a mantrar. Espero que vocês também tenham vibrado bastante aí e acordado as pessoas da casa de vocês. Isso é bom. Beijo, até amanhã.